Vamos lá certinho, bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo essa aula. Professor Rodrigo aqui, Cinética 2 hoje, tranquilo? Rodrigo, você tá com gorro? Sim, entramos em dezembro, então clima de Natal, né? O ano tá acabando, para alguns já acabaram, daqui a pouco, entre aspas, férias, né? Mas como você, um estudante, um vestibulando, férias só depois que passar no Enem. Ou depois que o Enem passar, né? Mas que tudo dê certo, não só aprovação. Então, pessoal, vamos lá. Hoje, aulinha sobre cinética, parte 2, tranquilo? Parte 2. A gente falou sobre a parte 1, que é aquela parte mais introdutória, aquela parte mais, entre aspas, teórica, correto? É uma parte muito bacana. Na cinética 2, eu vou também entrar um pouco mais de teoria, porém vocês vão ver que tem um pouquinho mais de relação de cálculos. Outro ponto importante. No ensino médio, em mais específico em algumas escolas públicas, vocês não veem a parte de cinética enzimática, que é a relação das enzimas no corpo humano. Tranquilo? Em algumas escolas particulares, sim. Como pode cair no Enem, eu vou trazer para vocês. Fechou? Mas bem tranquilinho. Então vamos lá, que o tempo é curto. Primeira coisa sobre a parte 2, nós começamos a ver direitinho o que é catalisador e o que é inibidor. Tranquilo? Lembrando que a gente comentou na aula passada, catalisador. Vou deixar aqui, depois eu mudo a câmera de lugar. Deixa eu depois. Só montando aqui. Catalisadores e inibidores. São substâncias que, quando presentes, aumentam quando é o catalisador ou diminuem quando é o inibidor. Ou seja, catalisar, catalisador, acelera o processo. Inibidor, diminui a velocidade do processo. Deixa mais lento o processo. Rodrigo, pode ocorrer isso? Pode. Muitos processos que você quer que seja lento, que você quer que seja mais lento, que também pode estar ligado com rendimento, são utilizados inibidores. Tranquilo? Então, os dois influenciam na velocidade. A diferença é que o catalisador acelera a reação química e o inibidor diminui a velocidade da reação química. Fechou? Catalisadores inibidores encontram caminhos alternativos, ou seja, outra rota reacional. Conversamos isso na aula passada, correto? Outra rota reacional que apresenta uma menor energia de ativação, se for o catalisador. Apresenta uma menor. Lembra que ele não diminui a energia de ativação. O catalisador acha um outro caminho com uma energia de ativação menor. Enquanto o inibidor vai fazer o quê? Encontrar um caminho com a energia de ativação maior. Fechou? Lembra disso. Se caiu uma questão teórica falando que o catalisador diminui a energia de ativação, errado. Ele encontra um outro caminho que vai possuir uma energia de ativação menor. Fechou? No caso de um catalisador. Tranquilo? Continuando. Características. Vou aqui de novo. Características do catalisador. Aumenta a velocidade de uma reação química. Perfeito. Um catalisador pode participar de uma das etapas da reação sendo consumido. Cuidado com isso. Muitas pessoas falam que não é consumido. O mais correto de dizer é que ele é consumido, porém, ao fim do processo, ele é integralmente regenerado. Como assim? Um catalisador ele vai participar da reação química para acelerar o processo. Acelerou, ele vai sair. Ele sai inteiramente. Rodrigo, mas ele saiu com menos massa. Então não é catalisador. Fechou? Cuidado com isso. Quando atua uma reação reversível, ou seja, reagente para produto, produto volta a ser reagente, age com a mesma intensidade na reação direta e inversa. Não, cuidado. Tem questões teóricas, ainda mais a FUVEST, que fala assim, um catalisador age por meio reacional, mas com maior intensidade na reação direta. Errado. É com a mesma intensidade nos dois tipos. Fechou? Não altera os valores de HR, HP e ΔH. Perfeito, não altera. Só vai acelerar o processo. Mas a quantidade de energia que vai ser absorvida ou liberada não vai ser alterada, tranquilo? Cria para uma reação um novo caminho. Falamos sobre isso. Cria um novo caminho, com certeza. E é específico, ou seja, um catalisador não é capaz de catalisar todas as reações. Cuidado.
Exemplo, um dos mais utilizados na indústria química é a platina. Pessoas amam utilizar catalisador de platina, mas para algumas reações específicas, ela não é tão eficaz. Então utiliza-se outro catalisador. Tranquilo? Então cada catalisador tem a sua peculiaridade. Tem alguns que servem para muitos processos. Fechou? Mas não para todos. Cuidado com isso. Continuando, tipos de catálise. Aqui é bacana, bem tranquilinho. Vou colocar pelo ponto fixo, só para destacarmos uma coisinha. Start, fechou. Só mudar aqui. Pronto. Tipos de catálise. Eu tenho a catálise homogênea. Lembra do começo que a gente viu sobre a questão da palavra homo, né? Homo se remete a um. Homogênea, uma única o quê? Fase. Fechou? Enquanto a heterogênea, recapitula o quê? Duas ou mais fases. Sempre é duas ou mais, tá, gente? Duas ou mais, não só duas. Fechou? Só duas é bifásica. Então, homogênea. Catalisador e reagentes formam uma única fase, ou seja, o catalisador vai estar no mesmo estado de matéria que os reagentes e os produtos. Como assim? SO2, estado gasoso. O2, estado gasoso. Catalisador, gasoso. Homogênea. Ele vai estar no meio com o mesmo estado da matéria. Heterogênea, olha só mudar aqui para vocês. SO2, gasoso. O2, gasoso. Catalisador, sólido. Platina, sólido. Ou seja, alterou. Então, eu tenho a catálise homogênea, quando todos estão em uma única fase, ok? Pode ser sólido, 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 líquido, 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 ou gasoso, gasoso, gasoso. Neste caso, da homogênea ali é gasoso, gasoso, gasoso. E a heterogênea, um vai estar em uma fase diferente. Fechou? Então, continuando. Isso aqui é importante. A autocatálise. Eu tenho dois tipos de catálise. A autocatálise e a catálise externa. Simplificando, o que é a autocatálise? Autocatálise. O que é algo auto? Algo automático, correto? Algo que vai acontecer naturalmente. Uma autocatálise é quando o próprio reagente, ele no seu processo da sua reação química, muitas vezes pode ser uma decomposição, ele forma um produto que se autocatalisa. Como assim? Aqui eu tenho cobre, fechou? E eu tenho o ácido nítrico. Eu formei o nitrato de cobre mais NO. Esse NO aqui, ele catalisa a sua reação química. Então, uma reação química normal, que era para durar tipo, 8 minutos, digamos assim, tá? Só um exemplo. Como formou o NO, vai ser bem menos tempo. Porque o NO vai atuar como um catalisador. Fechou? Tranquilo? Então, autocatálise. Quando, no processo de formação dos produtos, um dos produtos é um catalisador. Então, ele vai estar em contato com os reagentes, vai acelerar o processo. De boa? E a catálise externa? Catálise externa, o catalisador externo à reação, ou seja, não é proveniente do reagente. Muitas vezes vai estar específico aonde? Em cima da seta. Tá? Também o NO aqui neste caso. Tranquilo? Exemplo aqui, o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, se decompondo em água mais O2. A gente fala água oxigenada porque ele tem um oxigênio a mais. Então, a água normal é H2O, a água oxigenada H2O2. Fechou? As mais que caem em questão é a catálise externa, tá bom? Mas caso caia a autocatálise, você já está ciente de como pode ser. Mecanismos para a formação de um produto intermediário que facilita o andamento. Primeiro, isso aqui é diretamente ligado com o quê? Reações consecutivas. Onde a primeira etapa, pensa comigo assim. Eu tenho o SO2 mais o O2 formando o SO3, mas eu tenho um catalisador NO. Se eu não tivesse ele, ia ser mais demorada a reação química. A partir do momento que eu tenho ele, o que vai ocorrer? Eu tenho algo que eu chamo de produto intermediário, correto? Se eu colocar a câmera em cima, produto intermediário já está em cima. Produto intermediário. Por quê? A primeira etapa, você pode ver que quem está reagindo não é o SO2 com O2. É o que? É o NO com O2. Porque o NO está lá agindo, primeiramente. Agiu, formou o NO2. Aí sim o NO2 reage com o SO2 e forma o que? O SO3, que é o meu produto aqui. Ah, Rodrigo, mas como que eu sei que formou isso certinho? Pá,
reação consecutiva. Corta NO2 com NO2. Corta NO com NO. Fica SO2 mais O2 formando SO3. Fechou? Rodrigo, e como é que eu sei onde que agiu? Primeiro, só deixa eu apagar aqui. Apagar tudo. Primeiro, o NO está aqui em cima. Onde estiver ele no reagente, então ele agiu na primeira etapa. E você vê que ele foi reintegrado, né? Ele foi formado novamente. Ele foi reintegrado totalmente no produto. Tranquilo? Então ele entra no reagente, sai no produto na mesma quantidade. Rodrigo, o que é essa lenta? O que é essa rápida? Primeiro, por meio de uma reação química, de reações consecutivas, eu vou ter lentas, rápidas, o que for. Mas sempre quem vai mandar na velocidade é sempre a lenta. Justamente é onde está o meu catalisador entrando. De boa? Fechou? Continuando, a adsorção. Isso aqui ocorre muito nas indústrias também. A adsorção, lembra que a adsorção é diferente de absorção. A absorção é trazer para dentro de si totalmente. A adsorção, trazer para sua camada mais externa e ficar lá preso. A adsorção dos reagentes. Aqui ocorre muito com a platina, sendo meu sólido. O que acontece? O H2 mais o O2 transforma a água, é catalisado pela platina. A platina é um metal de transição deficiente em elétrons. Por isso que ele é um bom catalisador. Que atrai as nuvens de elétrons. Ou seja, tudo isso se dá pelo quê? Pela questão das nuvens eletrônicas, pela questão dos elétrons ali no meio. E a platina age por ter uma alta deficiência de elétrons. Tranquilo? Em muitos laboratórios você pode ver que utilizam platina. Porém, em outros é meio difícil por ser um metal, entre aspas, caro para ser utilizado. Falamos sobre catalisadores, aceleram a reação química. Então, conversamos lá no começo sobre inibidores. Inibidores fazem o quê? Diminuem a velocidade da reação química, tornam mais demoradas. Certo? Certo. Espécies químicas que atuam aumentando a energia de ativação. Lembra? Aumenta a energia de ativação, diminui a velocidade. Porque o seu reagente tem que adquirir mais energia para chegar no complexo ativado. Lembra, né? De boa. São contrários aos catalisadores e por isso são denominados catalisadores negativos. Cuidado com isso. Se tiver escrito catalisador, acelera. Catalisador positivo, acelera. Catalisador negativo é a mesma coisa que inibidor. Fechou? Exemplo aqui. Peróxido de hidrogênio mais H+, formando água e O2. Eita, Rodrigo, mas lá no outro era peróxido de hidrogênio e tinha o quê? Tinha um NO. O NO, naquele caso, agiu como catalisador. Aqui eu estou agindo como inibidor, porque eu tenho o próton, né? Eu posso chamar o H+ de próton, que é o... está em meio ácido agora, digamos assim. Está em meio ácido. O OH+ acaba inibindo a decomposição da água oxigenada. Então, o que era para ser até então um processo normal, passa a ser mais demorado. Essa parte aqui... Tá, é porque ela não cai tanto, mas eu coloquei porque é importante e vai para o material de vocês. Existem algumas reações em que ocorre uma autoinibição. Lembra da autocatálise? Onde o próprio reagente, o que ele faz? Ele forma um catalisador, então depois de um tempo a sua reação passa a ser acelerada. Existe também a autoinibição. É uma inibição que é causada pelo produto da reação química. Fechou? Então, ao longo da reação química, mais demorada ela vai ficar do que o normal. Ativadores ou promotores. Espécies químicas que atuam sobre os catalisadores, aumentando ainda mais a velocidade da reação. Fechou? Exemplo. Você tem um catalisador que vai acelerar um processo. Se você colocar junto com um ativador, ou também conhecido como promotor, vai aumentar mais ainda. Tá? Muitas vezes é a questão do ferro, a aluminita, que é o L2O3, né? Alguns tipos de bauxita também, mas a bauxita é forma impura. E o K2O, que é o monóxido de potássio. De boa? E ferro catalisador e os ativadores são a aluminita e o K2O. De boa? Vamos lá. Aqui, essa é uma curiosidade. Venenos. Espécies químicas que atuam sobre o catalisador e fazem com que a reação atinja uma velocidade menor do que se estivesse somente na presença do catalisador.
Fechou? Os venenos diminuem a eficiência do catalisador e sem a presença dele não possuem nenhuma propriedade catalítica. Então, o que acontece com um veneno, exemplo, veneno de cobra? Quando entra em contato com a gente, o que ele faz? Atua sobre o catalisador. Nós temos vários catalisadores no nosso corpo humano, certo? Um dos mais conhecidos, né, a questão da que no sangue. Caraca, esqueci o nome, velho. É o que tem vários no sangue, mas o mais conhecido. Caraca, velho. Deixa eu abrir aqui. Catalisador. Como é que eu esqueci o nome, velho? E ontem é um nome bem normal. Cadê? Sim, não tem aqui o nome não. É catalase? Não, catalase é outra coisa. Catalisador do sangue. É, catalase. É, catalase. Exemplo. Muitas mães, quando os filhos se machucam, elas colocam água oxigenada para limpar. E você vê que forma rapidamente aquela espuma. Justamente a liberação do gás oxigênio. Opa, fui na frente daquela luz ali. Justamente a liberação do gás oxigênio. E o porquê que é acelerado? Por conta da enzima que tem no sangue, que é a catalase. Tranquilo? Continuando. Continuando. Aqui sobre as enzimas. Essa parte aqui é um pouco abstrata, mas cai um pouquinho nas provas tradicionais. Vamos lá. Enzimas. As moléculas com estruturas complexas, genericamente denominadas enzimas, são, na sua quase totalidade, proteínas que catalisam diversos processos bioquímicos. Isso vocês veem mais em biologia, porém eu vou mostrar o ponto de vista químico, que é o seguinte: o mecanismo. Mecanismo de catálise enzimática. O substrato, partícula reagente, se conecta à enzima, lembrando que a enzima é o meu catalisador, em uma região específica que corresponde a uma cavidade denominada sítio ativo. Lembra disso? Sítio ativo é onde a minha enzima vai se adentrar ao substrato. Também isso aqui é conhecido como chave fechadura, tá bom? Já vou explicar o porquê. Esse encaixe é semelhante, tá aqui escrito, ao sistema chave fechadura. Chave, o substrato, fechadura, a enzima. Contudo, a fechadura enzimática não é estática. Ou seja, ela fica se locomovendo, seja se fechando mais ou se abrindo mais. As enzimas se distorcem ligeiramente quando há aproximação do substrato. Então pensa comigo. Eu tenho aqui minha enzima, fechou? Tenho minha enzima. O substrato, ele vai adentrar na enzima. Se você olhar diretamente, aqui está bem pontudo, aqui não está. Você vê que ele não encaixa perfeitamente. Mas a partir da aproximação, ele faz o quê? Se distorce, se molda para que o substrato entre e se unam. Formando assim o complexo IS, que é o complexo enzima-substrato. Fechou? Complexo IS, complexo enzima-substrato. Rodrigo, o que eu posso lembrar mais desse ponto? Olha só, pensa comigo. Aqui eu tenho um exemplo bem tranquilo. Aqui eu tenho o sítio ativo. Fechou? Onde vai ocorrer a conexão. Perceba que esse sítio ativo, ele está bem arredondado aqui, ó. Bem arredondadinho. Este meu substrato, ele está praticamente cilíndrico, né? Mas quando vai chegando próximo à enzima, o que acontece? Ele se modifica. Fechou? Só lembra disso. Rodrigo, mas como é que tudo isso acelera o processo? Ponto. Aumenta a sua instabilidade. Aumenta a sua reatividade e aumenta a sua velocidade. Esses 3 pontos você tem que lembrar para a hora da prova. Porque vai cair uma questão teórica sobre isso. Eu tenho 2 tipos de ligação também. A estirada e a não estirada. O que seria a estirada? É a menos intensa. Mas por quê? É quando ocorre como posso especificar? Não tem quando você pega uma bala, um bombom, algo do tipo, e você pega e você estica, você vê que o centro ele acaba ficando com outra coloração.
às vezes mais enfraquecida. A não estirada é quando o substrato e a enzima se ligam e não há modificação para o sítio ativo. Lembra que o sítio ativo é aqui? Mas não há modificação para o sítio ativo. Enquanto a estirada, há uma modificação. Tá vendo que se alongou mais, correto? Se alongou mais. Lembra do seguinte. Aqui eu tenho minha enzima, correto? Aqui o que ocorreu? A enzima se adaptou para o substrato, correto? A enzima se adaptou para o substrato. Naquele exemplo, o que ocorreu? O substrato se adaptou para a enzima. Tanto é que pode ser estirada ou não estirada. Estirada quando ela se abre mais, fica mais longe. E é também conhecido como um processo menos intenso. Fechou? E a não estirada, mais intenso. Ocorre diretamente. A inibição eu vou comentar aqui. Inibição é porque o tempo é curto, eu vou fazer aqui. Pensa comigo. Aqui eu tenho a minha enzima, correto? Fechou. Eu tenho um sítio ativo e um sítio inibidor. O que acontece? O sítio ativo é onde vai entrar o substrato e acelerar todo o processo químico. O sítio inibidor é onde entra o inibidor, correto? E vai distorcer a enzima. Peraí. Mas por que vai distorcer? Porque ele inibe. Ele inibe. Então o que acontece? Se esse carinha aqui em azul, que eu estou circulando, ele é vermelho, eu estou circulando de azul, ele se adentrar primeiramente, olha o que acontece com o sítio ativo. Antes ele era bonitinho, né? Tinha um ângulo certinho, pá. Agora ele está mais rechonchudo. Este meu camarada aqui, que é o meu substrato, ele não consegue entrar. Tudo por conta da ação do meu inibidor. Então existe a inibição alostérica, que é quando o inibidor entra no substrato antes... desculpa, quando o inibidor entra na enzima antes do substrato. Então ele inibe a enzima. Fechou? Ele inibe a enzima. Outro processo ocorre o seguinte. Quando eles entram de maneira simultânea. Como assim? Aqui eu tenho o sítio inibidor e o sítio ativo, correto? Entrou os dois ao mesmo tempo. Entrou os dois ao mesmo tempo. Aí o que acontece? Vai acelerar a reação química? Vai, mas não tanto quanto seria sem o inibidor. Fechou? A presença do inibidor diminui a taxa de formação de produtos. Ok? Então eu tenho esses dois tipos. Ou quando entra apenas o inibidor, ou quando entra o inibidor e o substrato na enzima. Dessa maneira, faz com que a reação química não seja tão acelerada quanto seria apenas com o catalisador. Fechou? Existe também a regulação alostérica. Aqui é a inibição alostérica que a gente viu. E a ativação. Como é que ocorre a ativação? A inibição, né, quando o inibidor entra na enzima, distorce o sítio ativo e o substrato não consegue entrar? Perfeito. E como é que é a ativação? É quando o ativador entra na enzima, vai alterar o sítio ativo e dessa maneira o substrato entra tranquilamente. Ok? Então, foca nisso. Inibidor alostérico. Eu posso ter dois tipos. Quando o inibidor entra na enzima, muda o sítio ativo para que o substrato não entre. Ou o substrato e o inibidor entrem juntos na enzima, ok? E não vai ter uma boa formação de produtos. E eu também posso ter a ativação alostérica, que é quando o ativador entra na enzima, muda o sítio ativo a favor do substrato. Fechou? Continuando. Fatores que influenciam a temperatura. Por que exemplo? Estamos falando agora de catalisador biológico, correto? Temperaturas superiores a 70 graus Celsius fazem um processo de desnaturação. Ok? Ocorre um processo de desnaturação. Então, dessa maneira, a questão da temperatura influencia, contanto que seja superior a 70 graus Celsius, tá? Em alguns casos. Se não for o caso, a questão vai especificar, não precisa você decorar. Outro ponto é a concentração. Quando a concentração, quando a concentração das enzimas é constante, o aumento da concentração do substrato aumenta a velocidade da reação, até que atinja o
a velocidade máxima, que é o conhecido como o ápice, o teto. Como assim, Rodrigo? Aqui eu tenho uma imagem bem tranquila. Aqui eu tenho enzima, enzima e enzima. Pensa comigo, enzima. Eu tenho poucas enzimas para... Eu tenho muitas enzimas para pouco substrato, correto? Beleza. No outro caso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho poucas enzimas para muito substrato. Então o que acontece? Eu tenho poucas enzimas para muito substrato. Consequentemente, eu, entre aspas, posso atingir o ápice. Porque eu não tenho muitas enzimas ali. Diferente, ó, pelo gráfico é mais tranquilo de perceber. O que acontece? Aqui é a concentração do substrato, tá bom? O substrato, ele que vai ser catalisado pela enzima. Pensa comigo. Se eu tiver muito substrato e pouca enzima, a velocidade uma hora vai atingir o seu ápice, a velocidade máxima. Se eu tiver muita enzima e pouco substrato, também vai atingir o ápice. Tranquilo? É como se você tivesse o seguinte: muitos carros e poucas pessoas para dirigirem. Ok? Ia ficar alguém faltando. Ia ficar carros parados. Ou se você tiver muitas pessoas para dirigirem e poucos carros, ia ficar pessoas paradas. Então, dependendo do caso. Tranquilo? Fatores que influenciam. Esse ponto aqui é importante. Tá? Só trocar a câmera de lugar. Aqui. Existe uma coisa chamada de pH ótimo. Como assim, Rodrigo? Algumas enzimas, que no caso aqui é a pepsina, tripsina, pitialina e arginase, também pode destacar a amilase também, existe o que eu chamo de pH ótimo, que é nos pHs específicos tabelados, aquela enzima age tranquilamente, acelera o processo, acelera a reação química. Exemplo, a pepsina, o pH dela ótimo é 2,5. Se estiver fora dessa faixa, vai alterar a sua eficiência, vai alterar a sua eficácia. Tranquilo? A pitialina, 6,8. Se estiver fora disso, uma margem de erro muito grande, vai impactar diretamente na sua velocidade. Fechou? Então, só focar nisso. Aqui é um ponto muito bacana. A velocidade da reação. Lei das ações das massas. Cara, isso aqui é muito importante porque existem várias maneiras de fazer. Mas cuidado. Pode parecer um pouco chato. Mas se você pegar o Chan, consegue matar tranquilamente. A velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações dos reagentes elevadas a expoentes... Rodrigo, não entendi nada. Não, só foca nisso aqui, ó. Pensa comigo. Eu tenho uma reação A, que é o meu coeficiente do reagente A. B, coeficiente do B. C, coeficiente do C. Formando X, 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 fechou. Antes da seta, reagentes. Depois da seta, os produtos. Fechou. O V, ele é igual a constante estabelecida vezes a concentração do A elevado ao coeficiente. Se aquele Azinho for 2, é elevado a 2. Vezes o B, concentração do B. Se aquele Bzinho aqui que eu circulei agora for 3, é elevado a 3. Sempre assim. Então, se você tiver o seguinte, lá o caso do peróxido de hidrogênio, 2H2O, formando água mais O2, correto? Tranquilo? Se eu for querer determinar a velocidade da ação das massas, ficaria como? V igual a K vezes a concentração do H2O2 elevado a 2. Rodrigo, só isso, só isso. Só isso. Esse é o cálculo. Porém, existem umas exceções. Primeira exceção. Sólidos e líquidos puros não entram. Por quê? Porque ele já tem um valor na constante. Se você está igualando com a constante, ele não entra. Você deve estar vendo em equilíbrio químico também, que a relação lá de a constante de concentração, que é a concentração dos produtos sobre o reagente. O que for, sólidos e líquidos também não entram. Tranquilo? Só lembrar disso. Um outro ponto, ó, aqui, ó, trouxe exemplos. Na2O mais CO2 formando o carbonato de sódio. Fechou? V é igual a K vezes a concentração do Na2O vezes a do CO2. Viu? Algo diretamente. Mas Na2O é o quê? Sólido.
então ele não vai entrar. Então fica V igual a K vezes CO2. Fechou? Só lembrar disso, sólidos não entram e também os líquidos não entram, como é o caso seguinte. Água mais cloreto de amônio, formando hidróxido de amônio mais ácido clorídrico, seria V igual a K vezes concentração da água vezes cloreto de amônio. Mas aqui não está líquido? Não entra, não entra. Então fica V igual a K vezes concentração do cloreto de amônio. E quanto maior a concentração, mais rápida é a velocidade. É algo diretamente proporcional. Tranquilo? Rodrigo, mas cai muita questão sobre tabela, correto? Correto. Aqui é só uma curiosidade também. A lei das reações das massas para sistemas gasosos. Mano, lembra do PV igual a nRT? Fechou. O que é concentração em molaridade? É número de mol sobre volume em litros, correto? Joga o V para baixo. Isso aqui não fica P igual a N sobre V vezes R vezes T? Certo. Esse NV não é concentração? Então fica, se eu for inverter, como é que isso vai ficar? Vamos fazer direto aqui, ó. P igual a concentração vezes R vezes T, correto? Eu posso falar que a concentração é igual a R vezes T sobre P? Pera aí, buguei. Ou é o contrário? Opa, borracha. É o contrário. Concentração é igual ao P sobre R vezes T? Posso. Mas R e T não são constantes, então eles não entram. Então eu posso falar que a concentração é igual à pressão parcial. Só lembrar disso. Por quê? Em caso de gases, em vez de eu falar H2 mais O2 formando água, e você tratar como V igual a K da concentração de H2, como da coeficiente 2 elevado a 2, vezes o O2, como são gases, você pode falar o quê? Concentração é igual a pressão. Você pode falar que V é igual a K vezes a pressão. Vamos colocar em colchetes, porque parece que é consideração, né? V é igual a K, só diminuir aqui o tamanho do negocinho, igual a K vezes a pressão do H2 elevado a 2 vezes a pressão do O2. Pronto. Quando for gases, não tem segredo. Se ele não deu concentração, trabalha com pressão, porque é diretamente proporcional aos dois. Fechou? Então, vamos indo que o tempo é curto. Dica que eu até falei na outra aula com vocês. Falei mais cedo. Vai. Aí, acertei. Dica. Lembra que eu falei que quem manda em tudo é a etapa lenta, correto? Olha aqui. Quando eu tenho reações consecutivas. Primeira etapa, NO2 mais NO2 formando NO3 mais NO. É a lenta. Segunda etapa, NO3 mais CO formando NO2 e CO2. É a rápida. Rodrigo, eu não posso pegar total e fazer V igual a K vezes NO2 mais concentração de CO? Não pode. Não pode. Porque como é consecutiva, quem manda em tudo é sempre a lenta. Então, neste caso aqui, como a lenta é o NO2 e o NO2, cuidado. Aqui, você só tinha o quê? Um NO2. Essa aqui desconsidera. Fica V é igual a K vezes da lenta. Eu tenho 2 NO2. Então, é NO2 elevado a 2. Fechou? Cuidado com isso. Um outro ponto interessante são as ordens. Não consigo acertar. Opa, né? Esse aqui não. Esse aqui. As ordens. É bem tranquilo as ordens. As ordens são ligadas diretamente a somatório dos coeficientes. Como assim? Exemplo primeiro aqui. Eu sou V igual a K vezes N2 elevado a 1 e H2 elevado a 1. 1 mais 1, 2, segunda ordem. Só isso. A segunda aqui. H2 elevado a 2, CO2 elevado a 1. 2 mais 1, 3. Terceira ordem. Fechou? Ordem da reação. Ordem da reação. Fechou? Eu também posso chamar da quantidade de molecularidade, que é o seguinte. Esse exemplo aqui. H2O mais NH3. Como o H2O está líquido, não entra. Fica V igual a K vezes NH3 elevado a 1, correto? Elevado a 1. Eu posso falar que ele é primeira ordem. Primeira ordem. Mas molecularidade da reação química, 2. Porque eu tenho duas moléculas. Fechou? Molecularidade é diferente de ordem. Fechou? Cuidado com isso. Quero chegar com vocês aqui, que é a parte final. Cadê Start? Aqui.
Essa parte é importante, vamos conversar com elas ao longo desses 5 minutos finais. Isso aqui costuma cair muito, e é muito importante. Exemplo. A questão te deu lá a reação química. H2O2, 2 mols de H2 mais 2 mols de NO, formando N2 mais água, mais 2 mols de água, beleza. Mas ele pode te dar a tabelinha, que é os experimentos que ele fez. Experimento 1, 2, 3 e 4. As velocidades e os valores dos reagentes. Você pode determinar o seu V igual a K vezes a concentração de quem por quem, analisando a tabela. Como dica, você não precisa fazer um cálculo enorme. Muitas pessoas fazem um cálculo extremamente grande. Não precisa. Pensa comigo. Concorda comigo que é sempre a concentração elevada ao coeficiente? Certo. Analisa a concentração e a velocidade. Como assim, Rodrigo? Pensa comigo. H2. O que mudou? Do 1 para o 2? Do 1 para o 2 foi metade. Do 1 para o 2 foi metade. Beleza? Foi metade. E o NO constante. De boa. Tem que analisar com outro constante. Tem que analisar a variação da velocidade do H2 com o outro reagente constante. O H2 mudou de 2 para 1 no experimento de 1, 2. E a velocidade também diminuiu. Foi proporcional? Diminuiu metade a concentração de H2, diminui metade da velocidade. Foi algo diretamente proporcional, correto? Então foi o seguinte, a concentração diminuiu em quanto? Em 2 vezes, correto? A velocidade mudou em quanto? Em 2 vezes. Então quanto que é elevado a 1? Então eu já sei que é H2 elevado a 1. Rodrigo, mas lá na reação química está a 2. Estamos trabalhando com tabela agora, tá bom? Estamos trabalhando com tabela. Como é que eu analiso o NO agora, Rodrigo? Vou fazer em azul. Encontra onde o H2 está fixo. Tá aqui, ó. Ou, aqui. No 3 e no 4. E o NO varia onde? No 3 e no 4. Como? O NO, ele varia do 2 para o 1, metade. Então, o NO varia 2 para o 1, metade. 2. A velocidade varia do 3 para o 4, quanto? 4 vezes. Divide por 4. Então, a velocidade mudou em 4 se a concentração mudou em 2. Velocidade mudou em 4 se a concentração mudou em 2. Qual o coeficiente? 2. 2 elevado a 2 não é 4? Então, já sei que essa relação é o quê? Velocidade é igual a K vezes H2 elevado a 1 e o NO elevado a 2. Rodrigo, pode isso? Pode. Por quê? Porque essa geral que eu estou circulando aqui, o que ela pode estar destacando? Pode estar destacando uma equação total que é proveniente de uma reação consecutiva. E como ele não deu a consecutiva, cuidado para você não cair em pegadinha. Você pode analisar pela tabela. Rodrigo, outro exemplo de tabela. Vamos lá, vamos lá. Se não me engano, tem outro aqui? Não tem outro aqui? Pô, não tem outro aqui. Mas sempre assim, pessoal, sempre assim. Velocidade variou em 3. Concentração variou em 3. Coeficiente é 1. Sempre analisar assim. Velocidade, vou fazer o seguinte. Concentração variou em 2. Velocidade em 2, coeficiente 1. Velocidade, concentração variou em 2. Velocidade variou em 4, coeficiente 2. Aí tem uma coisa muito importante. Velocidade variou em 2. Concentração variou em 8. Concentração variou em 2. Velocidade variou em 8. Ficou 8 vezes mais rápido. Coeficiente 3. Que 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 8. Sempre faz essa análise por tabela. Sempre iguala velocidade e concentração. O coeficiente que é acima da velocidade que é acima da concentração tem que dar igual a velocidade. Sempre. Fechou? Tem até uma questão muito bacana da UFRS sobre isso. Ó, como eu falei, aqui você tem a total.
Mas não ficou V igual a K vezes o O3, consideração do ozônio elevado a 2. Não ficou. Porque você leva em consideração o quê? A etapa lenta. Que é essa daqui. Ok? Essa daqui. Tranquilo? Que pode ter sido o caso do anterior. Ele não deu a lenta. Ele não deu as consecutivas, só deu a total. Olha outro caso aqui. Eu tenho a primeira etapa, que é o H2 mais o paládio. Segunda etapa. Terceira etapa. Qual que é a lenta? A segunda. Então a velocidade vai ser igual à segunda. Sempre, 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 sempre. Rodrigo, por que o H2PD não entrou? É sólido. Sólido não entra. Cuidado com isso. Tá bom? Muitas pessoas pegam a total e fazem direto. Se ele deu uma total e deu a tabela, segue a tabela. Se ele deu apenas a reação, segue apenas a reação. Tranquilo? Exemplo. Ó, questãozinha Enem pra gente finalizar hoje. Questãozinha Enem pra gente finalizar agora. Vou trocar a câmera de lugar. Vamos lá. Jogadores de futebol e alpinista fala sobre a questão da hemoglobina no sangue. Deu a reação. Hemoglobina mais O2 formando a oxemoglobina. Ele quer a lei da velocidade. Onde é que está o reagente? Aqui. Correto? Reagente aqui também. Posso falar que V igual a K vezes a hemoglobina, concentração da hemoglobina, vezes a concentração do O2? Posso. Pronto. Resposta qual a resposta? Letra C. Pronto. Foi difícil? Aqui, ó. Velocidade é igual a concentração da hemoglobina vezes a concentração do O2. Pronto. Questão Enem. Rodrigo, mas eu posso fazer por tabela? Pode. Ele deu a descrição. Olha o que ele fala. Durante o período de aclimatação, o organismo aumenta a taxa de produção de hemoglobina. Beleza. Os estudos da cinética dessa reação demonstram que, quando triplicamos a concentração de hemoglobina, então vamos lá, triplicou a concentração de hemoglobina, a velocidade da conversão também triplica. 3 para 3 é coeficiente 1. Viu? E quando duplicamos, vou fazer em vermelho agora, duplicamos a concentração de oxigênio. Concentração de oxigênio duplicou. Essa velocidade duplicou. 2, coeficiente 1. Você pode fazer de todas as maneiras que você quiser. Questãozinha nem tranquila. De boa? Pessoal, acabou já. Cinética 2 é isso. Desculpa ter sido corrido, mas é porque é um assunto extenso. Na outra aula nós vamos ver oxirredução e eletroquímica. Tranquilo? Então, uma boa continuação de aulas. Façam os exercícios. Valeu!